Alguma vez, você já se perguntou por que a ressurreição de Jesus não é apenas um evento do passado, mas algo que ainda pode mudar sua vida hoje? É impressionante pensar que por 40 dias após sua morte, Jesus apareceu, falou, ensinou e preparou seus discípulos para a missão mais transformadora da história. Mas o que exatamente ele quis dizer nesses dias? O que ele revelou sobre a vida, a fé e o reino de Deus? Hoje, neste vídeo, vamos descobrir as lições poderosas que esses 40 dias nos oferecem e, mais importante, como você pode aplicar esses ensinamentos diretamente na sua vida espiritual. Se você quer entender como esses 40 dias podem mudar sua caminhada com Deus de uma maneira profunda e prática, fique até o final. Agora, quero saber de você. Como você acha que a ressurreição de Jesus pode impactar a sua vida agora, no presente? Deixe seu comentário e compartilhe conosco suas expectativas. E antes de começar, já se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sei que você não quer perder nenhuma revelação poderosa que vamos compartilhar hoje. Foi no raiar de um domingo, quando a luz ainda tímida mal tocava a terra, que o impossível se cumpriu. A ressurreição de Jesus. Era o primeiro dia da semana, mas também o primeiro dia de uma nova criação. O túmulo vazio não foi apenas um sinal de vitória sobre a morte. Foi a chave que destrancou séculos de dúvida, medo e condenação. Maria Madalena, envolta em lágrimas, foi a primeira a presenciar aquilo que os anjos já anunciavam. Como uma revelação divina. Ele não está aqui, ressuscitou. Lucas 24:6. Que cena forte! Imagina o coração acelerado, a confusão misturada com esperança e aquela voz ecoando, Maria. Aquele chamado restaurou uma mulher quebrada e ali, pela primeira vez, alguém viu o ressuscitado. Não como um espírito vago, mas como o Cristo vivo. A fé que estava soterrada sob pedras de desespero começou a florescer e o Espírito Santo começava a soprar novamente nos corações empoeirados. A aparição dele não foi uma simples visão, foi um reencontro, um comissionamento silencioso. Vai e conta. Porque quem teve um encontro com o Cristo ressurreto não consegue ficar calado. E se isso aconteceu com ela, por que não pode acontecer com você? Às vezes, tudo o que falta é ouvir o nosso nome sendo chamado por Ele. Esse primeiro dia não acabou no túmulo vazio. Ele começou nele. E veja, Deus não escolheu um palco glorioso ou uma multidão para fazer o anúncio mais poderoso da história. Ele escolheu o jardim, escolheu o particular. Porque a fé verdadeira começa no íntimo, é ali, no silêncio das nossas lágrimas e das nossas orações, que o Cristo ressuscitado se revela. E isso muda tudo. Quando a pedra é removida, não apenas do túmulo, mas do nosso coração, começamos a enxergar que a dúvida que antes nos travava, agora nos impulsiona. A ressurreição não é só uma lembrança da vitória de Jesus, é o início da nossa restauração. E repare bem, a ordem dele nunca foi fica e contempla, foi vai. Aquele momento marcou não apenas o retorno do Filho ao mundo, mas o começo do reino que se expandiria através de homens e mulheres comuns, renovados, comissionados. A ascensão ainda viria, mas ali, naquela manhã, o céu já tocava a terra. Você consegue sentir isso? Então preste atenção, porque a caminhada está só começando. E logo ali adiante, 2 discípulos a caminho de Emaús também vão ter sua fé virada do avesso. Era fim de tarde no mesmo domingo glorioso. Mas para 2 discípulos, a esperança parecia soterrada sob as ruínas de um sonho frustrado. A caminho de Emaús, seus passos arrastavam a dor de quem acreditou e se decepcionou. Eles falavam sobre tudo o que havia acontecido. A prisão, a crucificação, o sepultamento e agora, boatos de que o corpo havia sumido. Jesus, o Salvador que prometeram, parecia não ter vencido a morte. Eles não sabiam,
mas o próprio Jesus caminhava ao lado deles, não com raios e trovões, mas com perguntas simples. Sobre o que vocês estão conversando? Lucas 24:17. Que ironia santa! O Verbo encarnado perguntando sobre a própria história. E é aqui que o coração aperta. Quantas vezes, em nossas decepções, Jesus caminha conosco e nem percebemos. Eles viram milagres, ouviram parábolas, mas agora estavam cegos pela dor. Ainda assim, ele caminhava. Ele não corrigiu com pressa, nem revelou de imediato. Foi paciente, porque há cura no caminhar. A revelação viria passo a passo, verso por verso, lembrança por lembrança. E no final da jornada, tudo mudaria à mesa. Ao convidarem aquele estranho para ficar, não sabiam que estavam abrindo a porta para a revelação mais poderosa daquela tarde. Quando Jesus partiu o pão, seus olhos se abriram e ele desapareceu. Que momento! Foi o gesto que os levou de volta à memória da última ceia, ao corpo partido em amor. Eles perceberam, ele sempre esteve ali. E disseram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho? Lucas 24:32. Que frase linda! Meu irmão, é exatamente isso que acontece quando o Espírito fala. O coração queima. A decepção virou proclamação. O cansaço se transformou em urgência. Eles voltaram correndo para Jerusalém, mesmo sendo noite, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Porque quando você encontra Jesus no caminho, tudo muda. E olha que coisa linda, ele não apareceu para quem estava no templo, mas para quem estava na estrada, tentando entender. Isso é graça, isso é redenção. E se você anda decepcionado, cansado, sem entender o que deu errado, talvez Jesus já esteja ao seu lado, esperando você convidá-lo para entrar. Porque às vezes, o milagre está na conversa e a revelação acontece quando o pão é partido. A noite caiu em Jerusalém e com ela o medo. As portas estavam trancadas. O ar era denso, pesado, como se cada sombra escondesse um soldado ou um traidor. Os discípulos estavam ali, não como apóstolos ousados, mas como homens acuados. Aqueles que prometeram morrer com Jesus agora tremiam só de pensar em ser reconhecidos como seus seguidores. Mas eis que, sem bater, sem forçar, sem ruído, Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. João 20:19. Que frase mais poderosa! Em um ambiente saturado de medo, ele libera a paz. E não uma paz genérica, mas uma paz que carrega a marca dos cravos. Ele mostra as mãos e o lado, as feridas que falam mais alto que qualquer palavra. Porque a verdadeira paz não ignora a dor, ela redime a dor. O medo deles era real, mas a presença dele era maior. Jesus não os condenou por estarem escondidos. Ele os encontrou onde estavam. Isso é tão importante. Deus não exige perfeição para se manifestar. Ele se revela até nos quartos trancados da nossa alma. E o que ele faz em seguida é ainda mais impressionante. Sopra sobre eles o Espírito Santo. Não foi só uma aparição para consolar, mas para capacitar. Jesus transforma homens amedrontados em futuros pregadores ousados. O sopro que saiu da boca do Criador no Éden agora sopra vida nova sobre os discípulos. Mesmo Deus que disse haja luz, agora diz recebam o Espírito Santo. Porque paz sem poder é conforto temporário, mas paz com o Espírito é transformação permanente. Isso nos ensina que o medo pode até nos levar a nos esconder, mas Cristo entra mesmo com as portas fechadas. Ele entra para restaurar, perdoar e enviar. Talvez você também esteja trancado em algum lugar hoje, com medo, vergonha, insegurança. Mas saiba, as portas que os homens fecham não impedem o Cristo ressuscitado. Ele entra e, quando entra, traz paz, mostra as cicatrizes e sopra o Espírito. Porque o Evangelho não é sobre escapar do mundo, mas ser cheio de Deus no meio dele. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos outros discípulos. E quando eles contaram
Com olhos brilhando e vozes emocionadas que haviam visto o Senhor, Tomé fez o que muita gente faz até hoje. Duvidou. Não por maldade, mas por dor. A dúvida de Tomé não era teórica, era emocional. Ele viu Jesus morrer. Viu o sangue, a cruz, a sepultura. Como crer sem ver? Ele diz, se eu não vir, se eu não tocar. João 20:25. Essa frase ecoa em muitos corações até hoje. É a voz de quem quer crer, mas foi ferido demais para aceitar com facilidade. E veja a beleza disso. Jesus volta. 8 dias depois, ele aparece novamente, só por causa de Tomé. Não para humilhá-lo, mas para amá-lo. Cristo não se ofende com nossas dúvidas sinceras. Ele se aproxima para curá-las. Ele convida, toque aqui, veja. Jesus não se esquiva das perguntas difíceis. Ele oferece suas cicatrizes como resposta, porque as feridas de Cristo são a resposta para a ferida da nossa incredulidade. E quando Tomé toca, ele não apenas acredita, ele confessa. Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Que declaração profunda. Ele não diz apenas, você estava certo, ou agora entendo. Ele se rende, ele entrega o coração. A dúvida virou adoração. Isso nos mostra algo precioso. Deus não rejeita os que duvidam, mas espera o momento certo para se revelar. A dúvida, quando trazida à presença do Cristo vivo, vira testemunho poderoso. Talvez você também seja como Tomé, alguém que já ouviu falar, mas quer ver por si mesmo. Alguém que já foi ferido por religiões, por decepções, por perdas. Mas saiba, Jesus não está longe. Ele ainda aparece no meio dos céticos, dos feridos, dos desconfiados. Ele se apresenta com marcas, não com argumentos. Ele mostra as feridas e diz, eu morri por você e ressuscitei por você. Porque a fé que nasce da dúvida sincera pode ser a mais firme de todas, não baseada em tradição, mas em revelação. Pedro voltou a pescar, não porque queria peixe, mas porque não sabia mais o que fazer. Ele havia negado Jesus 3 vezes e isso o esmagava por dentro. Voltar ao mar era como voltar ao ponto de partida, como se dissesse, falhei. Vou voltar a ser quem eu era antes. Quantos fazem o mesmo? Depois de tropeços espirituais, pensam que Deus os descartou e voltam à velha vida. Mas olha o que acontece. Jesus aparece justamente ali, na praia, no amanhecer, como no início, como no dia do primeiro chamado. Ele prepara pão e peixe sobre brasas. E veja bem, brasas, a mesma palavra usada quando Pedro negou Jesus. Não é coincidência. Jesus está reconstruindo a memória, está curando a culpa com graça. Ele não chega com repreensões, mas com café da manhã, porque o amor de Cristo restaura antes de corrigir. E ali, diante do mar, Pedro ouve uma pergunta que penetra mais fundo do que qualquer acusação. Você me ama? Não uma vez, mas 3, uma para cada negação. A cada resposta, Pedro se quebra e se refaz. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus responde, apacenta minhas ovelhas. Ele não diz, agora sente e aprenda com o erro, mas vá e continue o que eu comecei. Isso é restauração. Isso é chamado renovado. Aquele que negou se torna pastor. A vergonha vira missão, porque o chamado de Deus é maior que nossos fracassos. Ele não apaga quem erra, ele reconstrói. Pedro se achava desqualificado, mas Jesus o qualifica com graça. Isso diz muito sobre você. Talvez você pense que já foi longe demais, que sua falha comprometeu tudo. Mas Deus não se impressiona com a profundidade do seu erro. Ele está mais interessado na profundidade do seu arrependimento. Ele ainda está na praia esperando ao amanhecer com pão quente e misericórdia nova. O que ele quer de você não é um currículo perfeito, mas um coração disposto. Ele pergunta hoje, você me ama? E se sua resposta for sincera, ele dirá, então venha, ainda tem um rebanho esperando por você.
Após a ressurreição de Jesus, Pedro viveu um período de grande angústia e arrependimento. Durante a prisão de Jesus, ele havia negado seu mestre 3 vezes, cumprindo a profecia de Cristo e mergulhando em um profundo sentimento de culpa. Mas no encontro com Jesus, após sua ressurreição, algo surpreendente aconteceu. Jesus, de maneira suave e restauradora, o confronta com 3 perguntas. Tu me amas? Essa repetição, que ecoa as 3 negações de Pedro, não é um ato de condenação, mas uma chance de Pedro se redimir, de reafirmar seu amor e compromisso com o Senhor. Cada pergunta, respondida com sinceridade, removia as manchas de suas negações e restaurava Pedro para o propósito que Deus havia planejado para ele. Com o coração curado e restaurado, Jesus comissiona Pedro para um novo propósito: apacentar suas ovelhas. Este momento é mais do que um perdão. É um chamado para a missão, um convite a cuidar do rebanho de Deus. Pedro, que antes se sentira indigno, agora se vê como o líder que Jesus confiava para cuidar de seus seguidores. A restauração de Pedro é um símbolo poderoso para todos nós. Nenhum erro é grande demais para ser perdoado, e Deus sempre oferece uma nova chance para cumprir seu propósito em nossas vidas. O amor de Cristo é capaz de transformar falhas em fundamentos para uma fé mais forte. Após sua ressurreição, Jesus encontra seus discípulos na Galileia, onde a grande missão da igreja seria revelada. Ele os chama para um momento decisivo, onde, com autoridade celestial, dá a eles um comando que atravessaria os séculos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Este não é apenas um mandamento, mas uma convocação para que todos os discípulos se tornem agentes ativos do reino de Deus. Jesus os envia com a missão de espalhar o Evangelho, formando novos seguidores, batizando e ensinando a verdade que ele havia revelado. Essa grande comissão não é limitada ao passado, ela ressoa em nossos corações hoje. A missão da igreja continua e a responsabilidade de levar o Evangelho ao mundo recai sobre todos os cristãos. O batismo e o ensino se tornam ferramentas para a edificação do corpo de Cristo, com cada discípulo desempenhando um papel crucial no plano divino. Ao nos engajarmos nessa missão, não estamos apenas cumprindo um dever, mas vivenciando a promessa de Jesus. E eis que estou convosco, em todos os dias, até a consumação dos séculos. A grandeza dessa comissão é imensurável, pois ela não é apenas para o passado, mas para todas as gerações, incluindo a nossa. Após a ressurreição, Jesus se manifestou a muitas pessoas, confirmando sua vitória sobre a morte e deixando claro que a nova vida estava disponível para todos. Mais de 500 testemunhas viram o Cristo ressuscitado, um fato que atesta a veracidade dos relatos e fortalece a fé dos primeiros cristãos. Entre essas aparições, Jesus se revela de maneira pessoal e íntima, acolhendo aqueles que talvez duvidassem ou se sentissem distantes, como aconteceu com Tomé. No entanto, uma das aparições mais surpreendentes é a de Tiago, o irmão de Jesus, que antes da ressurreição provavelmente não tinha reconhecido plenamente a divindade de seu irmão. Agora, Tiago recebe uma visita direta do Cristo ressurreto, marcando um momento de transformação radical em sua vida. Esse encontro com Jesus tem um poder transformador, não apenas no sentido físico, mas espiritual. Tiago, que de certa forma já compartilhava uma ligação sanguínea com o Messias, agora compreende de maneira plena quem Jesus realmente era. Ele se torna uma das figuras centrais da igreja primitiva, assumindo um papel de liderança em Jerusalém. A ressurreição não apenas revela a continuidade do plano divino, mas também oferece uma renovação a todos, sem exceção.
Quando Jesus se revela a cada um de nós, ele está não só confirmando a sua promessa, mas também nos chamando para uma transformação que vai além do entendimento humano, nos convidando a fazer parte de algo maior. Durante os 40 dias após a ressurreição, Jesus se dedicou a ensinar aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Este período de instrução foi de extrema importância, pois ele preparava seus seguidores para o que viria a seguir: a missão de levar o reino de Deus a todas as nações. Jesus não apenas reafirmava sua identidade como o Messias, mas também explicava o propósito divino que transcende o entendimento humano. Ele revelava que o reino de Deus não era um reino físico, mas um domínio espiritual que se estabeleceria no coração de cada pessoa que o seguisse. Os discípulos precisavam compreender que, embora o reino de Deus estivesse perto, sua plena manifestação seria uma realidade que viria em tempos futuros, no momento da consumação de todas as coisas. Esses ensinamentos sobre o reino eram intensos e profundos. Jesus falava de uma nova ordem, onde a justiça, a paz e a verdade prevaleceriam, mas onde também havia uma necessidade de arrependimento e obediência. O reino de Deus não seria algo visível para os olhos humanos, mas seria reconhecido por aqueles que aceitassem a sua palavra e vivessem de acordo com seus ensinamentos. Durante esses dias, os discípulos começaram a entender a grandeza e a profundidade do plano divino. E mesmo sem compreender todos os detalhes, passaram a se preparar para levar essa mensagem ao mundo. As instruções de Jesus sobre o reino de Deus não só formavam a base da missão da igreja, mas também forneciam uma nova perspectiva sobre a realidade espiritual, preparando os cristãos para uma vida de fé e obediência. No Monte das Oliveiras, diante de seus discípulos, Jesus é elevado aos céus, deixando uma cena que marca o fim de sua presença física entre os homens e o início de uma nova era. A ascensão não é apenas um evento extraordinário, é a confirmação de que Jesus completou sua missão na terra e agora se senta à direita de Deus, intercedendo por nós. Essa ascensão é também um momento de promessas, a garantia de que ele voltará, como prometido, para completar o plano divino e estabelecer seu reino em plenitude. Para os discípulos, esse momento é cheio de emoções, pois, embora o Mestre se vá, ele os instrui a não ficarem desanimados, mas a olharem para o céu com esperança e fé. Após a ascensão, os discípulos retornam a Jerusalém com uma alegria inabalável, fortalecidos pela certeza de que não estavam abandonados. O Espírito Santo, que seria derramado em breve, estaria com eles, guiando e capacitando para a missão que ainda estavam por cumprir. A ascensão, portanto, não é apenas um adeus. É um lembrete de que, embora o Senhor esteja agora na glória celestial, Ele não nos deixou sozinhos. Sua presença contínua no Espírito Santo nos garante que estamos sempre acompanhados, sempre guiados, sempre amparados. A ascensão é a porta de entrada para a ação do Espírito Santo e o início de uma nova fase da história da salvação, onde a Igreja assume o papel de levar o Evangelho ao mundo. Agora que você conheceu as lições transformadoras dos 40 dias após a ressurreição de Jesus, a pergunta é: como você vai aplicar isso na sua vida? Será que estamos realmente vivendo de acordo com as instruções que Ele deixou para nós? Quero ouvir sua opinião nos comentários. O que mais impactou você neste vídeo? Como esses ensinamentos podem mudar a sua caminhada de fé? Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais vídeos que vão transformar sua vida espiritual. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. No próximo vídeo, vamos explorar como os ensinamentos de Jesus podem ser aplicados no nosso dia a dia de forma prática e poderosa. Não perca! Eu sou Valentino
e foi um prazer estar com você. Até o próximo vídeo.